E aí, meus amigos, tranquilidade. Essa semana, galera, eu vim trazer um conteúdo show de bola pra vocês, beleza? Um conteúdo fera mesmo, principalmente pra você que tá tendo problemas em opções binárias, você que não tá conseguindo sair do 0 a 0, você consegue enxergar ali que tá quase lá, mas ainda falta alguma coisinha pra você mudar aí no seu operacional, no seu gerenciamento, na sua estratégia. Eu recomendo muito que você fique essa semana com a gente, tá? Eu vou postar essa semana um conteúdo fera demais, tá? E vou estar ensinando tudo sobre o Price Action que eu utilizo, tá? Pra fazer as minhas operações. E no final eu vou ensinar tudo sobre um operacional muito bom que é o pullback, tá bom? Eu vou ensinar a estratégia, como fazer a leitura. Então eu recomendo muito que vocês assistam todas as aulas e assistam todos os detalhes, tá? Sempre com uma canetinha na mão, um caderninho para anotar. E eu recomendo muito que vocês também acompanhem o canal, que eu dou muita dica, eu ajudo muita gente. E se você está sendo ajudado, se eu conseguir esclarecer alguma coisa durante essas aulas, durante os meus vídeos no canal para vocês, eu peço que vocês deixem sempre um like, sempre um comentário aí, porque o meu canal é pequeno ainda, estamos em processo de crescimento, então é muito bom essa ajuda de vocês, tá bom? Em compensação, eu trago um conteúdo show de bola aí para vocês sempre trazendo o mais claro possível e sempre o Price Action, né? Nunca venho com essas coisas de estratégia secreta nem milagrosa, é sempre o Price Action puro, que é a realidade, que é a leitura de gráfico, que é o que você vai utilizar para migrar para outros mercados financeiros, né? Seja mini índice, mini dólar, ouro, cripto, que se você quiser, você aplica o Price Action, tá bom? Então vamos lá, vamos assistir todas as aulas, não se esqueçam de deixar o like, o comentário, tá? E sempre que vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo no meu Instagram, tá? Lembrando, meu Instagram é @focointrade, é o mesmo nome aqui do canal, a mesma imagem, tá? Lá eu posto conteúdo demais, tá bom? Então eu espero que vocês gostem dos vídeos, espero que vocês gostem dessas aulas, desse intensivão ensinando vocês. E bora lá, bora estudar, bora pra cima. Então vamos começar certinho aqui com a aula 1, né? Essa aqui é a aula 1. Como eu disse, é um pouquinho mais avançada, ela não é a básica, então eu não vou ficar falando sobre como depositar na conta, como fazer essas coisas, eu já vou direto pro assunto principal, tá? Mas antes de começar exatamente aqui a aula, eu queria me apresentar direito para vocês. Tem muita gente que tá chegando no canal agora, inclusive muito obrigado pela audiência que eu tô recebendo, todo mundo que tá chegando aqui sempre apoiando bastante, tá? O conteúdo tá muito bom, mas eu queria muito mesmo me apresentar para vocês. Meu nome é Cauê aqui, para quem não me conhece, tá? Eu já tô no mercado financeiro aí há quase 2 anos. Tô estudando diversos outros mercados para aplicar aqui no YouTube e mostrar para vocês, ensinar tudo para vocês, certo? Dentro das minhas análises eu utilizo Price Action, tá? O que é Price Action? É análise de preço, ação do preço. Eu não uso sinal, eu não uso robô, não uso nada desse tipo de coisa, nada desse conteúdo. Eu analiso o preço no Price Action puro, tá? A única coisa que eu uso é padrões de vela e etc, que fazem parte do Price Action, e é isso que eu vou ensinar aqui nesse curso, tá? Você vai aprender sobre Price Action. Então vamos começar aqui. Começando pelo básico, né? A corretora é a IK Option, para quem não conhece, é uma corretora de opções binárias, mas existem outras corretoras sobre opções binárias, não é só a IK Option, mas enfim, eu utilizo ela porque ela é a que eu mais me identifiquei até o momento com opções binárias, tá? Mas existem diversas outras, isso vai de você, eu não recomendo nenhuma corretora, eu quero que você acompanhe a sua e se identifique com a sua, porém os gráficos são os mesmos, então o resultado da análise vai ser a mesma, certo? Como eu tinha falado, quem tá preso no 0 a 0, quem começou a ter resultados, mas sempre entrega tudo ou acaba perdendo na semana, fica preso no 0 a 0, fica um pouco negativo, esse curso aqui vai te salvar, vai ser a salvação para você, porque aqui você vai aprender a reverter essa situação, você vai parar de perder o seu dinheiro e vai começar a fazer a volta, né? Começar a ter os seus lucros, você vai evitar algumas entradas que você via que antigamente você perdia, você vai entender um pouco mais sobre o movimento do mercado, assim você vai ter uma assertividade maior, tá? Lembrando que na aula 2 eu já vou te dar um resultado dobrado, tá? A assertividade já vai dobrar, então já fica ligeiro aí que a aula 2 já vai te dar uma assertividade enorme, tá bom? Então vamos lá, a aula 1 aqui basicamente a gente vai falar mais sobre suporte e resistência, tá? Suporte e resistência é uma análise básica, tá? Porém é uma análise muito assertiva, muito interessante, e ela é aplicada em todas as suas análises, tá? Independente se você está operando pullback, reversão, essas coisas, você tem que ter o suporte e resistência afiado na sua cabeça para você conseguir fazer a análise da maneira correta, tá bom? Então aqui tem algumas marcações que eu mesmo marquei, tá? Eu tava operando agora mais cedo, na verdade eu tava gravando um vídeo, mas eu ainda não achei nenhuma oportunidade de fazer as entradas, então eu resolvi vir aqui migrar e fazer a aula do curso, tá bom? Mas antes de lembrar vocês, galera, o trade não é algo assim brincadeira, que nem vocês veem, tem umas propagandas aí da galera que tá lá pagando coxinha com o trade dentro do restaurante. Não é bem assim que funciona, tá? Se você tá com essa ilusão de mercado, já peço pra você
trocar esse seu pensamento, porque não vai ser desse jeito, tá? Você vai enfrentar outros problemas aí, não é fácil de você operar, você precisa estar com a consciência tranquila, você precisa estar num ambiente saudável, tá? Não é simplesmente dentro de um espaço aleatório que você vai operar e vai ter resultado. Você precisa passar por um processo de aprendizado. Claro, daqui a uns anos, quando você se tornar um cara profissional de análise de preços, assim, você consegue levar seu notebook no restaurante ou fazer uma operação ou outra, tá? Mas agora que a gente está no estágio de aprendizado, isso não é recomendado. Eu recomendo muito você sentar num lugar gostoso, no seu ambiente de trabalho, no seu escritório, e focar em estudar ali, porque é uma coisa mais interna do nosso cérebro, a gente se dá melhor dessa forma, tá? E também recomendo vocês anotarem tudo, inclusive dessa aula, pega caneta, papel, anota tudo aí que vocês têm, porque o seu cérebro ele meio que salva duas vezes, entendeu? Ele salva o que você escutou e salva o que você anotou. Você não precisa ler o que você anotou, você precisa salvar na sua cabeça de alguma forma. E anotando é uma das formas de salvar sem ter que ficar relendo, tá? Mas reler também é muito bom, então eu recomendo você estudar bem. Bom, aqui nessa aula eu vou ensinar vocês a entender bastante sobre o suporte e resistência, tá? Como eu disse no começo do vídeo, é um pouco mais avançado, então se você não enxerga suporte e resistência só de bater o olho, eu recomendo vocês verem alguns vídeos meus. Eu tenho alguns cursos com análises mais básicas, tá? Vocês podem ver aí, tem playlist desses cursos. Então eu recomendo muito que vocês deem uma olhada no canal, que eu ensino bastante coisa, tá? Mas nessa aula aqui vai ser mais sobre suporte e resistência, como achar essa região, como trabalhar com essa região ao seu favor, tá? Lembrando que já é possível ganhar dinheiro só utilizando isso, mas eu não recomendo nem um pouco, eu recomendo que vocês utilizem isso para aprender e daqui a um tempo vocês vão começar a sacar que tem algumas coisas que vão ser adicionadas na sua entrada que vão fazer com que ela se torne mais assertiva. Não é só suporte e resistência, tá bom? A gente precisa muito dessa assertividade, então a gente precisa implementar tudo aquilo que vai fazer com que a nossa assertividade fique maior, certo? Então, qual que seria a dúvida? É possível usar apenas essa aula para lucrar? Sim, mas eu não vou recomendar isso para vocês, tá? Eu vou recomendar muito que vocês foquem mais em acrescentar detalhes nas suas operações, tá? Vamos lá. O que é suporte e resistência? Eu vou passar para o Paint, tá? Aqui no Paint eu consigo explicar melhor para vocês essas coisas, tá? Eu vou passar aqui para o Paint certinho, rapidinho. Beleza, estamos aqui no Paint, certo? E aqui no Paint eu vou desenhar para vocês basicamente o que seria suporte e resistência, pra gente passar lá pro gráfico e já fazer isso rapidinho, tá? O que seria suporte e resistência? É uma região que ele trabalha dentro e ele não consegue romper, tá? Então você tem aqui dentro uma região que ele vem até aqui embaixo, ele toca aqui em cima, não rompe aqui, vem aqui pra baixo, toca aqui embaixo, não rompe aqui, toca aqui em cima, não rompe aqui, toca aqui embaixo, não rompe aqui, ele fica trabalhando aqui dentro, tá? Não necessariamente nesse padrão lateral aqui, ele pode vir até aqui embaixo, subir um pouco, descer um pouco, fazer uns movimentos meio estranhos, porém ele não rompe essas regiões de cima, tá? Nem a de baixo nem a de cima, que seriam as regiões extremas. Por quê? Aqui nessa região, onde ele nunca rompe, é uma região que provavelmente quando o preço bate ali, ele tende a negociar e voltar a reduzir, tá? Ele não consegue romper essa região por algum motivo. Então você tem que analisar se essa região está sempre respeitando esse tipo de movimento. Ele vem, encosta, sente um pouco a zona e retrai para buscar a zona de baixo e fica trabalhando aqui dentro. Você tem que ver regiões que estejam respeitando esse tipo de movimento, tá? E o que seria isso? É nada mais nada menos que o gráfico buscando tipo um valor mínimo, um valor máximo e um valor mínimo, um valor máximo e um valor mínimo. E dentro desses valores máximos, várias vezes ele vai encontrar um valor intermediário, que são as zonas que a gente pode operar pullback, retração, falso rompimento e tal. Não são regiões extremamente assertivas, mas são regiões que existem dentro dessa lateralização, dentro desse suporte e resistência macro aqui, né? Que seria o suporte máximo e o suporte aqui de baixo máximo e a resistência aqui de cima máxima, tá? Então aqui dentro a gente começa a procurar regiões. Eu vou mostrar no gráfico certinho, vocês vão entender melhor. Mas suporte e resistência é basicamente isso, tá? É uma região máxima que ele nunca ultrapassa e uma região mínima que ele nunca ultrapassa, tá? Você procura essas regiões dentro do mercado, faz as análises, as marcações e começa a ter as suas operações, tá? Eu vou passar pro gráfico agora para vocês entenderem melhor e vou mostrar lá no gráfico certinho. Bom, aqui no gráfico a gente tem esse exemplo, tá? Aqui a gente tem esse suporte aqui do fundo, vocês podem ver que se você marcar num pico máximo aqui de baixo, a gente tem esse suporte mais fundo, tá? E aqui em cima no pico máximo alto, a gente tem essa resistência mais alta. Então aqui dentro ele está trabalhando, certo?
Então, como eu disse para vocês, inicialmente vocês vão ter o suporte e resistências mais distantes, mas vocês vão começar a adaptar a linha de vocês para buscar a região mais próxima, tá? Vocês podem ver que essa linha verde aqui, ela tá bem isolada de todas essas regiões. Se você tivesse marcado nessa linha verde aqui mais de cima, você teria mais oportunidades, tá? Onde você pode observar que ela não ultrapassa essa região, ela sempre bate aqui e retrai, tá? Aqui na frente ela fez a mesma coisa, aqui ela fez o falso rompimento, então aqui você consegue ver que ele tá aqui dentro, então ele tá trabalhando nesse suporte e nessa resistência. Resistência é a mesma coisa, ó, você não precisa pegar o pico máximo, você pode abaixar um pouco, pegar uma região com mais toques, tá? E começar a trabalhar aqui dentro. Agora que vem a parte do que é um pouquinho mais avançada, né? Que é uma parte mais de análise, você tem que ter um pouco mais de tempo de gráfico, tá? Você consegue buscar regiões aqui dentro de suporte e resistência, tá? Lembrando que aqui é o suporte e resistência máxima dessa região. E aqui dentro a gente pode buscar algum suporte e resistências com bastante toques, ó. Por exemplo, aqui em cima, ó, nesse pavio vermelho, vocês podem ver que teve diversos e diversos toques. Se vocês puxarem a linha até aqui mais pra frente, bom, aqui dentro vocês podem ver que aqui a gente teve um suporte também, tá, ó. Se a gente der início nos primeiros toques aqui nessa região, tá? A gente pode ver que ela respeitou bastante essa região. Aqui na frente ela veio a respeitar de novo, tá? E aqui quando ela rompeu, inclusive, ela fez o pullback. Então aqui só com suporte e resistência vocês conseguem entender que a retração funciona muito bem. Então você tem a máxima da região e aqui dentro você tem a região intermediária, né? Eu chamo de região intermediária, que é a região dentro da minha macroanálise, né? Então vamos procurar aqui mais alguma região de suporte e resistência que tenha uma análise interessante para explicar para vocês de novo, tá? Bom, aqui nesse gráfico também temos esses exemplos, tá? A gente pode ver que colocando aqui no pico máximo, a gente tem esse fundo máximo, igual o outro. O pico mais alto aqui, a gente tem essa resistência mais alta. Então a gente já tem uma região aqui dentro para trabalhar, tá? E agora a gente vai procurar aqui dentro dessa região, regiões intermediárias, tá bom? Como por exemplo esse topo aqui, ó, a gente pode ver dessa linha vermelha aqui, ó, se vocês puxar desde aqui, a gente tem um topo bem interessante, onde ele respeitou aqui, respeitou aqui, respeitou aqui. Ele fez esse rompimento, movimentou com um pullback e logo em seguida ele veio respeitar de novo a região 2 vezes seguidas. E aqui foi um movimento dentro do nosso suporte de resistência macro, tá? Então a gente pode chamar isso daqui de uma zona intermediária, tá? Aqui embaixo a gente pode reparar que também tivemos uma zona intermediária, onde ele teve esse suporte aqui desde esse doji, onde ele trabalhou até aqui na frente, tá? Puxando um pouco mais para baixo para pegar nessa linha, esses toques da vermelha aqui. A gente pode ver que teve diversos toques, teve um rompimento, um pullback. A zona veio trabalhar aqui de novo. Então aqui é outra zona intermediária, que aqui dentro, ó, ele trabalha. E aqui provavelmente é mais uma zona que ele trabalha aqui dentro também, ó. Tá? Então vocês conseguem identificar zonas dentro da zona macro. Então eu recomendo muito que você busque o topo máximo, a resistência máxima no caso, né? O suporte mínimo aqui embaixo e começar a buscar as regiões intermediárias. Assim você vai conseguir encontrar as suas entradas onde mais possível, tá? Mas aqui essa aula está sendo só suporte e resistência, eu estou ensinando só a encontrar essa região. Eu vou mostrar uma entrada para vocês aí, para vocês verem como que eu fiz a análise de suporte e resistência. Porém é básico, é muito básico, é tipo o nível 1, é suporte e resistência, você já consegue ter seu lucro aqui. Porém você tem que se esforçar um pouco mais, você tem que colocar algumas coisas na sua entrada que vai fazer a sua assertividade ser maior. Você tem que ter uma análise de movimento de mercado, uma ideia do que está acontecendo. Que nem eu falei, esse curso ele vai ser bem mais avançado, então eu peço que vocês estudem muito, porque vocês têm que estar preparados para sugar todas essas informações que eu vou passar para vocês aqui, tá? Lembrando que vai ter uma entrada agora de final de vídeo, mas finalizando essa entrada aí já vamos para a aula 2. Lembrando, na aula 2 eu vou estar falando sobre como você vai dobrar sua assertividade, você vai utilizar o suporte e resistência, e lembra que eu falei que tem alguns detalhes que você adiciona na sua operação para fazer com que ela se torne mais assertiva? Então, com esses detalhes que eu vou passar para vocês agora na próxima aula, né, no caso, você já vai dobrar sua assertividade. Ali eu já consigo dizer que a partir do momento que você usar as ferramentas da aula 1 com a aula 2, você já tá conseguindo ter um lucro, você já sai do 0 a 0, tá? Mas aí vai ter a aula 3, a 4 e a 5, e nessas aulas eu vou dar muita mais assertividade, muito mais detalhe para vocês adicionarem nas entradas, tá bom? Mas finalizando essa entrada que eu vou mostrar para vocês, vai acabar o vídeo, né? A gente vai para a aula 2, então eu queria pedir muito para vocês deixarem um like nesse vídeo, deixarem um comentário aí o que vocês acharam do curso, se vocês estão achando
achando que eu tô ensinando bem, que vocês estão entendendo bem, tá? E peço que vocês deixem um like aí, se inscreve no canal, manda pro colega que opera também, que tá aprendendo em M5, que a gente vai ensinar todo mundo que der, beleza? Vou passar todas as minhas estratégias, na aula 2, 3, 4, 5, vocês vão aprender muita coisa mesmo, tá? Muita coisa que os traders deixam passar aí, tá? Porque eu já passei muito tempo no mercado financeiro e sei como é difícil, beleza? Bom, galera, mas lembrando, antes de eu passar para o gráfico aqui e mostrar para vocês o suporte e resistência, eu queria falar, é muito importante essa informação. Não é só isso que a gente utiliza para uma entrada, tá? Existe muito mais detalhes para a gente adicionar, tá? Deixa o mercado fechou aqui do JPY. Enfim, existe muito mais detalhes para serem adicionados às suas análises, tá? Bom, lembrando vocês que vocês têm que adicionar muitos detalhes nas suas entradas, tá? Utilizar apenas suporte e resistência pode fazer com que vocês tomem alguns loss, entendeu? Então a gente tá fazendo esse curso aqui justamente para evitar isso, então eu vou passar diversos detalhes para vocês adicionarem nas suas operações e começar a evitar o loss, certo? Lembrando, não utilizem suporte e resistência apenas sem fazer outra análise, tá? O movimento do mercado é importante, os padrões de vela que ele te indica são importantes, então existe muito mais detalhe a serem adicionados nas suas análises, tá? Lembrando que eu tenho um curso profissional com conteúdo bem mais aprofundado, bem mais detalhado, onde eu acompanho vocês. Lembrando também que o curso acabou de sair do forno, eu recentemente gravei o último vídeo, eu tô até adicionando mais conteúdo lá. Porém eu acabei de terminar de gravar todo o conteúdo, então é muita coisa nova, é tudo que eu utilizo hoje em dia, tá? E também tô organizando um grupinho no WhatsApp para estar operando junto com os alunos todos os dias, ou pelo menos alguns dias na semana. Lembrando que eu não opero todos os dias, eu opero alguns dias, mas eu vou fazer um esforço para tentar operar todos os dias aí com os alunos, certo? Então quem tiver interesse aí no conteúdo mais avançado, um conteúdo mais profundo dentro de opções binárias, eu recomendo vocês me chamarem no WhatsApp, tá tudo aí na descrição, número, tudo certinho. Vocês podem entrar em contato lá que eu passo mais detalhes sobre o curso, beleza? Mas vamos para nossa entrada aí, vamos para nossas análises, mostrar para vocês como que analisa suporte e resistência e mostrar para vocês também umas entradas aí para vocês verem que o resultado é positivo sempre. Lembrando que não uso o suporte e resistência isolado, sempre tem alguma coisa para ser adicionado, beleza? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Rapaziadinha, por conta desse topo aqui, ó, respeitado, eu entrei nessa retração aqui, certo? Aqui embaixo ele apresentou um falso rompimento. Se a gente puxar a linha um pouco mais para cima, pegando esse topo aqui atrás, ó, colocando aqui nesse topo a gente vê esse falso rompimento aqui, e eu acredito que ele tá nessa consolidação aqui no meio. Então eu acredito que aqui em cima ele vai retrair dessa região e respeitar, certo? Vamos aguardar aí a operação finalizar para ver qual que vai ser o resultado. Rapaziadinha, topo bem interessante aqui, tá bom? A gente teve diversos toques. A única coisa que eu entrei aqui com uma mão mais baixa foi por conta da tendência de alta, né? A gente entrou vendido numa tendência de alta, porém é um topo bem interessante e eu realizei essa entrada por conta disso, tá? Então deu gain aí, ele deixou o paviozinho aqui pra gente.